que a gente consiga trabalhar com o processo de aprendizagem de uma forma em que todos sejam beneficiados, né? Porque a aprendizagem não é só da criança, mas é nosso também. A escola é um lugar de aprendizado para todos, né? Não somente para as crianças. O impacto é maior nas crianças e é onde a gente está medindo, né, o desempenho, mas se a gente for investigar nas crianças, nos adultos, isso também tem um impacto muito considerável. Então, essa é a proposta. E hoje, essa temática ela era dita como currículo oculto. Né? A gente sempre falava isso quando estudava, o currículo oculto, as relações humanas. Só que hoje ela não vem, não é mais, porque a própria BNCC ela traz isso escancarado. Né? A Lília vai começar a falar justamente disso, né? Da proposta para os diretores, que ali já está bem explícito. Na BNCC, de formação de professor também está explícito, e da BNCC da educação também. Então, nós não estamos mais falando de currículo oculto. Então, daí que nós precisamos nos apropriar dessa temática e entender que nós temos poderes para melhorar aquele lugar que a gente está vivendo e tornar ele otimizado para melhorar a nossa saúde, as nossas condições de trabalho e, consequentemente, melhorar o desempenho dos nossos alunos. Né? Uma coisa está relacionada à outra. Eu e a professora Marlene, nós organizamos para vocês uma aula dialogada, um pouco misturando as nossas expertises, né? Trabalhando um pouco as expertises que cada uma de nós tem, tanto na área de gestão, educação, como também de psicologia, para que a gente possa tanto trazer a perspectiva da gestão escolar, né, do diretor escolar, como também a perspectiva do professor e a perspectiva do aluno. Quero começar falando com vocês sobre a ABNC do diretor. Um dos grandes debates que emergiram nesse processo era qual o impacto que a gestão escolar tem na aprendizagem e no bem-estar dos estudantes. Isso em primeiro lugar. E qual o impacto que essa gestão escolar de qualidade, né, os aspectos de qualidade, os indicadores de qualidade da gestão escolar, qual o impacto que tem na saúde mental da equipe como um todo, né, dos professores, dos profissionais da educação de uma maneira geral, dos funcionários, e aí, na somatória de todos esses membros da equipe, como que esse organismo chamado comunidade escolar é mais ou menos saudável do ponto de vista relacional e o que a gestão escolar pode fazer para melhorar tanto o ambiente, o clima escolar, como também pode atuar na mudança da cultura escolar para que esse clima tenha como resultado melhor qualidade nas relações. Então, essa foi uma das tônicas da discussão do primeiro grupo que elaborou lá atrás, os primeiros escopos para o desenvolvimento da matriz. Havia uma certeza. Durante muito tempo, focou-se muito na formação do docente, durante muito tempo, focou-se muito na formação focada na ensinagem e olhou-se muito pouco para o gestor escolar e para as competências que o gestor escolar precisava desenvolver. As pesquisas que foram realizadas, principalmente na Inglaterra e em Portugal, trouxeram evidências científicas que entre 20% e 30% do resultado direto da aprendizagem do aluno está relacionado a uma boa gestão escolar. Esses resultados, eles fizeram com que acendesse uma luz, né? Então, nós temos um movimento no mundo todo de discussão de gestão escolar, e essa luz acendeu no Brasil de aproximadamente uns 5 anos para cá. Se vocês observarem, o MEC,
instituições como o Instituto Unibanco, como o Itaú Social e várias outras organizações, como a Unesco, em nível internacional, estão focando suas ações na qualificação dos gestores educacionais, por compreender que durante muito tempo se discutiu muito pouco. Dentro desse aspecto, aqui eu retomo com vocês uma coisa que eu já discuti, que são as competências gerais do diretor escolar. Nós não vamos trabalhar isso, que a gente já viu. Eu quero focar uma em específico, que é a competência número 9. A competência número 9, que é exercitar a empatia, o diálogo e a mediação de conflitos e a cooperação, além de desenvolver na escola um clima de respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza, para promover ambiente colaborativo nos locais de aprendizagem. Essa competência número 9, junto com a competência número 5, que fala da gestão escolar e da importância da gestão escolar trabalhar os aspectos relacionais e pessoais, né, que está dentro da dimensão 4 lá das competências, ela forma o escopo de uma questão que está o tempo inteiro dentro da perspectiva do trabalho do gestor. O tempo inteiro o gestor está trabalhando com relacionamento, mas nem sempre ele para pensar em como desenvolver. A gente fala tanto em intencionalidade, não fala? Mas a gente fala muito em intencionalidade pedagógica. Hoje aqui a gente vai falar em intencionalidades de gestão do clima escolar. Então, não é uma coisa que dá para se desenvolver organicamente, né? Não dá, aquela pessoa que tem o dom de criar um clima escolar adequado. A gente tem que tirar essa ideia de dom, né? Algumas pessoas têm o dom de mediação de conflito. Não, gente, isso são capacidades e competências técnicas que são desenvolvidas, podem ser desenvolvidas, podem não, devem ser desenvolvidas profissionalmente. Então, desenvolver um clima escolar positivo é parte do escopo, é da competência direta, não é indireta, da gestão escolar. E aí a gente se pergunta, será que nós, enquanto gestores, temos essas competências desenvolvidas para que a gente possa criar condições de desenvolver na nossa equipe? Né? Será que a gente já consegue exercitar empatia, diálogo? Tem vários cursos de pós-graduação de mediação de conflitos, por exemplo. Será que a gente já consegue fazer uma gestão de mediação de conflitos, ao invés de uma gestão de conflitos? Tem alguns gestores que, ao invés de mediar conflitos, acreditam que a melhor forma de fazer a gestão dos relacionamentos é colocando um membro da equipe contra o outro. A gente fala que isso é gestão pelo conflito, né? Não a gestão do conflito. Né? Vai lá, não, ao invés de eu mediar o conflito entre dois professores, eu vou lá e boto um contra o outro. Por pura inabilidade, por não ter desenvolvido competências para mediar o conflito e exercitar a conciliação de interesses dentro da minha equipe. Isso tudo, se não é bem resolvido na escola, impacta diretamente onde? Na aprendizagem da criança e do adolescente. E aí eu trouxe duas falas do Moser. Quando, em 2021, saiu o parecer número 4, o Moser foi entrevistado pela Nova Escola, e uma das questões principais que a Nova Escola quis saber do Moser foi a motivação. Né? Como é que estava, o que estava no centro dessa questão do desenvolvimento das competências da gestão escolar? E aí o Moser resumiu aqui em 2 pontos, ó. Ele disse o seguinte, que é fundamental, estrutural, para que um gestor escolar tenha uma boa gestão, que ele desenvolva os pilares do clima escolar, que, na perspectiva do Mozart, são exercitar a empatia, o diálogo,
a resolução de conflitos e a cooperação, promovendo o respeito aos direitos humanos com acolhimento e valorização da diversidade. Agir e incentivar pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência, abertura às diferentes opiniões, ou seja, escuta, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários, para que o ambiente de aprendizagem possa refletir esses valores. Gente, é muita coisa, não é? É muita coisa. É por isso que as competências, elas estão lá divididas em 10 competências gerais, cuja maioria não é administrativa financeira. O grupo que desenvolveu a base nacional comum, né, de competências do diretor, sabe que o diretor escolar, a primeira coisa que ele tem que aprender é administrar, fazer o administrativo e o financeiro da escola. Ele aprende rápido a fazer isso, porque é uma exigência legal. E, normalmente, as competências relacionais e pessoais vão sendo jogadas para frente. E isso acaba explodindo como? Como problema de conflito, que vai crescendo e bate lá no secretário. E aí o secretário tem que enfrentar problemas com professores que brigam, funcionários que brigam, gestores que não fazem a mediação do conflito na escola, professores que levam o conflito para dentro da sala de aula, alunos que brigam, e o clima vai ficando como? Uma bola de neve, uma situação quase que insustentável. Resumindo isso, o que é que a Base Nacional Comum Curricular trabalha no ponto de vista da dimensão relacional e pessoal quanto às competências a serem desenvolvidas? Primeiro, ela compreende que o projeto político-pedagógico é uma ferramenta fundamental de engajamento da comunidade. Não é à toa, gente, que essa formação todinha que a gente deu até agora foi baseada na gestão democrática. Tem uma legislação aí que fala de engajamento e da necessidade de você compor e pactuar com a comunidade. Quando você resume a base, a BNC do diretor, a base das competências relacionadas ao clima escolar na base, na BNC, são o quê? Lá embaixo, na base de tudo, a cooperação. Portanto, o diretor precisa desenvolver competências de cooperação, ele tem que aprender a cooperar não só com a sua equipe internamente, mas também com os demais diretores, com os demais sistemas e com a direção na secretaria, com os dirigentes municipais de educação. Então, a cooperação tem que ser um princípio, o respeito nas relações, parece até que em pleno século XXI, a gente falar que a gestão precisa ser pautada no respeito, mas a gente sabe aqui que nem sempre isso acontece, o respeito às opiniões diferentes, o respeito às pessoas que pensam diferente, e até o respeito do ponto de vista da polidez mesmo, né, das relações polidas. Os princípios éticos, a resiliência, e eu não vou aprofundar nisso, porque a Marlene vai discutir ao longo da oficina esses pontos, e aí a gente vai batendo papo sobre isso. Tem que ser pautado na inclusão, na solidariedade, na equidade, na resolução do conflito baseado em diálogo, para no final, gente, nós termos lá na ponta da pirâmide o quê? Uma cultura escolar que seja baseada na paz, que seja baseada no diálogo, que seja baseada na resolução consensual e harmônica dos conflitos dentro da escola, tá? E aí, pensando nisso, a professora Marlene vai trabalhar a questão da escola enquanto uma organização. Marlene. No campo da psicologia, eu gostaria muito que a gente pudesse, nesse momento em que a gente está discutindo clima organizacional, que a gente pudesse parar de pensar na escola em si. Se a gente pudesse pensar que ambiente de trabalho que eu quero ter. O que me faz bem naquele lugar que eu estou. Porque quando eu começo a pensar que a escola envolve o meu bem-estar,
o quanto que impacta no meu bem-estar, é isso que eu gostaria que a gente fizesse esse exercício justamente para que a gente possa procurar desenvolver esse repertório para que a gente, de habilidades para resolver os conflitos, para ter a ética, para ter o respeito, para saber as crenças que eu tenho nessa escola. Então, eu gostaria que, a partir de agora, a gente começasse a pensar um pouco que egoisticamente, vamos dizer assim, tá? Porque a gente pensando no ambiente que eu gostaria, pensando na forma como eu me relaciono, como eu estou naquele ambiente, e que ambiente que eu gostaria de ter de paz, de cultura de paz, a gente consegue depois passar para a questão da organização, tá? Então, eu gostaria que a gente pudesse fazer esse exercício. E falando novamente, vocês estão livres aí para que vocês precisarem, né, parar, me para, e a gente vai conversando. Então, a gente sabe que a escola é uma organização, todo mundo nós sabemos, vocês já aprenderam lá quando fizeram suas licenciaturas, né? Então, é um grupo de pessoas que estão ali com um objetivo. Então, a gente entende como a organização ela vai funcionar também sobre os princípios que regem uma organização. Dentro dessa situação, a organização escolar, a gente pode compreendê-la como um conjunto de disposições, fatores e meios de ação que regulam a obra da educação, ou um aspecto do grau da mesma. Esses meios e fatores são de duas classes, administrativos e pedagógicos. Então, isso quer dizer o quê? Nós estamos lá todo mundo junto para alcançar determinados objetivos, ok, tá? Mas quais os fatores, onde que nós vamos trabalhar? Nós vamos trabalhar do ponto de vista administrativos e pedagógicos, tá? Aí eu pergunto para vocês, quando a gente fala do administrativo, será que esse administrativo está longe do pedagógico? Então, essa é uma grande questão que a gente precisa. Existe uma separação meio que didática, mas, na verdade, a gente tem que compreender que a escola em si, ela tem os seus objetivos. Vocês todos estão ali dentro, trabalhando, para quê? Para promover uma escolarização sistematizada, que equivale a um aprendizado de conhecimentos, habilidades e valores, ok? Por onde que vocês conseguem isso? Isso vai depender do quê? Da gestão, das relações humanas, das condições físicas e materiais. Por exemplo, aqui em Ribeirão, nós tivemos uma época que nós tínhamos uma escassez de escolas públicas no município, e o município implantou as escolas de lata, tá? Para quem não conhece Ribeirão, Ribeirão é uma fornalha, tá? Eu estou vendo vocês tudo aí com cachecol, todas com frio, né? Nós já estamos aqui só com uma blusinha, sabe? Porque já fez o frio, aqui já vai passar já. Hoje já vai dar para sair praticamente sem agasalho. Você imagina uma criança tendo aula numa escola de lata no período da tarde, aqui em Ribeirão. Acha que ela vai conseguir aprender? Vai ter concentração? Então, o aspecto físico. Uma sala que tem não é limpa, ela vai conseguir, a escola vai ter meios para produzir os objetivos dela? Não. É uma escola que não tem os materiais para que ela produza aquilo que ela precisa aprender, né? Quer dizer, lápis, que proporcione materiais até para que ela possa agir, né? Por meio das metodologias ativas e construir o seu conhecimento, mais difícil. Do ponto de vista das relações humanas, como que nós fazemos se nessa escola não existe aquela relação de acolhimento em que a criança é ouvida, existe uma escutativa entre as crianças, existe uma escutativa entre os seus colaboradores, né?
onde ela presencia professor discutindo com o outro professor, onde ela presencia diretora entrando na escola, na sala de aula, falando com o seu professor de uma forma ríspida, né? Será que a gente vai atingir os seus objetivos? E a gestão? A gestão que é participativa, democrática, que está ali de braços dados. Vou falar uma experiência que eu tive aqui no meu doutorado. Eu fiz meu doutorado, e meu doutorado era full-time dentro da escola. Por 2 anos eu fiquei dentro de uma escola fazendo a minha coleta de dados. E eu vivi uma experiência que profissionalmente foi interessante, mas foi muito triste eu ver aquilo acontecer. Era uma diretora formidável, era uma região de muito tráfico aqui em Ribeirão. Todo final de semana a gente chegava na escola, já tinha tido alguma briga de gangue ali, dentre eles, e tinha algum aluno nosso daquela escola que havia sido morto, sabe? Então, era assim, era uma situação muito complicada, mas a diretora mantinha aquela escola com uma unidade em que o tráfico não entrava ali dentro, tá? Os professores vestiam a camisa, e as crianças que tinham alguns problemas de aprendizado, todo mundo se mobilizava para tentar ajudar e construir esse conhecimento com essa criança, tá? Onde a educação infantil ainda não fazia parte, a pré-escola não fazia parte da educação básica. Então, crianças que entravam ali e não tinham frequentado nada de pré-escola. Essa diretora resolveu sair por conta de questões pessoais, ela foi para uma EMEI. Veio uma outra diretora. Essa diretora, simplesmente, ela chegava na escola a meio-dia. Eu não estou brincando. Eu, que não era nada, não era funcionária da escola, ela me punha para resolver conflitos da escola. E um dia ela chegou assim para mim: olha, eu não sei fazer nada disso. Meu marido falou que era chique eu ser diretora, então eu assumi a direção aqui. Mas eu não estou dando conta. Bom, a escola terminou da seguinte maneira. Ela foi para ladeira abaixo, começaram a se pôr cadeado na escola inteira, porque o tráfico entrou, e o que se perdeu ali? Toda essa unidade, porque todos os professores debandaram daquela escola. Perdeu-se aquele grupo, perdeu-se aquela organização, tá? Então, veja, ela poderia não saber, como a Lilian falou, eu poderia não saber, ninguém nasce sabendo. Eu também, quando assumi minha gestão lá na pedagogia, penei e peno ainda, muito, né? Mas são habilidades que a gente tem que ir atrás, correr atrás para desenvolver. Se a gente tem ali aquele objetivo que é essa escolarização, tá? Então, nesse sentido, a escola é um lugar de aprendizado. Quer dizer, eu aprendo a ser gestor, eu aprendo a me relacionar, eu aprendo a criar condições físicas e materiais para a melhoria, tá, daquele ambiente. Eu não tenho recursos físicos, não tenho recursos financeiros. Eu vou ter que assim, sinceramente, vocês sabem o que eu estou falando, né? A gente vai se virar para poder não prejudicar o nosso bem-estar ali. Tá? Então, será que não tem aprendizado ali? E será que isso não interfere no desempenho escolar? A gente já viu com a Lilian que isso interfere, e muito, né? A gente passou historicamente, aí a gente tem a questão das teorias sobre fracasso escolar, a gente já passou que a culpa era da criança, já passou que a culpa era da família, a gente já passou que a culpa era do professor, hoje a gente está olhando para uma visão sistêmica. Todos estão envolvidos. Não existe a teoria da culpabilização. Cada um tem sua parcela no fracasso escolar. Um dia eu estava conversando com o diretor de uma escola particular aqui em Ribeirão, que ele acha lindo porque os alunos dele repetem, sabe? Eles repetem de ano, e quando não atinge uma situação desejável, eles saem da escola e vão para uma escola mais fraca, né? E eu disse para ele, então, mas quando um aluno fracassa, a escola fracassa, a criança fracassa e a família fracassa.
Então, essa compreensão, que nós todos estamos numa visão sistêmica, ela é importante para a gente, quando a gente fala de clima organizacional. Se eu não tiver essa compreensão, eu não vou mobilizar meus recursos para melhorar o meu clima. Depende dos alunos, ele vai depender justamente dessa liderança dos dirigentes, dos relacionamentos, da participação dos pais, como os pais são recebidos na escola, né? E combinado, logicamente, com o corpo docente preparado. A gente está enfrentando uma dificuldade muito grande na preparação de docentes. Vocês aí que estão no cargo de gestão, vocês sabem muito bem do que a gente está falando, né? Eu estou aqui na formação de professores. O MEC agora, ele vai fazer um exame das licenciaturas anualmente, o que eu achei ótimo, está dando um trabalho danado para nós. Mas eu achei ótimo isso. Vai ter prova prática. Os alunos vão ter que ir para a escola, aplicar uma aula, ser supervisionado por um professor da escola, e aí vai se dar uma nota. Não é só uma questão teórica. E a teoria vai cair, a prova teórica vai cair a questão de formação de professores. Veja, até que, enfim, que eles olharam, porque nós precisamos mesmo de boas escolas. Eu não tenho como concorrer, por exemplo, uma faculdade que tem mestre, doutores, e é presencial, com uma faculdade que cobra lá 150, 200 reais. Não tem como a gente falar que cobra da mesma forma, que dá o mesmo tipo de aprendizado. Então, é esse preparo. E o que é mais importante, vocês, quando recebem estagiário, lembre que vocês também são formadores desse estagiário, não é só a faculdade. Porque olha que esse é o princípio que está chegando, né? O princípio do estágio, graças a Deus, porque um estagiário de medicina, ele tem todo o apoio do professor, do residente acima dele, e do médico. Um estagiário de engenharia, ele tem o apoio do engenheiro. Como que os professores tratam os estagiários? Como as escolas tratam os estagiários? Eles esquecem que esse é uma questão formativa também. A escola é um lugar de formar futuros professores, tá? Então, a questão de equipes abertas à inovação, o currículo, a consistência de um projeto pedagógico, né, que a gente está batalhando tanto aqui, né, não deixar o projeto pedagógico esquecido numa gaveta, né, e ser uma leitura justamente diária, né, isso é fundamental. Então, nesse sentido, a gente vai entrar aí com o conceito de cultura e clima. Pode ir. Então, a cultura, ela está relacionada de como que a escola sintetiza os sentidos que as pessoas dão às coisas, gerando um padrão coletivo de pensar e perceber as coisas e de agir. Gostaria que aí, por um minuto, vocês pudessem, menos de um minuto, tá? Que a gente não tem muito tempo, mas assim, que vocês pudessem refletir qual a concepção que vocês têm na escola, cada um de vocês, sobre a família. Qual a concepção que vocês têm sobre as crianças que têm problemas de comportamento? Você tem escolas que, quando você entra, tudo que a criança tem, tudo que acontece naquela escola é culpa da família. Tudo, tudo. Ninguém olha para o próprio umbigo para ver a responsabilidade, a corresponsabilidade de todo aquele processo educacional. Né? A gente esquece, a gente aprende na faculdade, mas esquece no dia a dia que o ser humano é multi-influenciado. Todos os fatores interferem. Então, a forma como eu olhei para aquela criança, a forma como eu falei, a forma como eu me dirigi ao meu colega. Eu lembro de uma amiga que ela é toda nervosa, né?
E é muito interessante porque ela trabalha com habilidades sociais, ela estava estruturando um programa de habilidades sociais na sala de aula. E um dia ela ensinava as crianças a respirar fundo, né? Ir para o cantinho para ficar quietinha, para pensar, assim, não pondo de castigo, é diferente, tá, gente? Respira fundo, fica quietinho para pensar assim, no que você vai fazer depois, a hora que você está com muita raiva, né? E um dia uma criança viu que ela estava muito nervosa, ela falou assim, ô tia, você precisa respirar fundo e vai lá, fica quietinho um pouquinho, tia. Então, veja, olha o que essa criança aprendeu. Olha que legal, né? Ela está ensinando para o professor, porque o professor foi um exemplo para ela, né? Do que era certo ali. Então, essa cultura aí de como a gente resolve os conflitos. A gente vai lá e dá tapa na cara. Quantas escolas dizem assim, ô, fulano, ai, tia, a professora me bateu. Ou, desculpa, o fulano me bateu. Ah, o que você está esperando? Vai lá e resolve. Ou, como a Lilian viu, eu já vi escolas herdeiro em todo rumo. Quando você coloca duas pessoas que estão em conflito, dois professores com conflitos para conversarem, mediar primeiro. E às vezes essas duas pessoas nunca vão poder estar no mesmo espaço para conversar. Elas vão ter um ambiente respeitoso, mas nunca vão conseguir conversar. E isso é o papel do gestor. Então, essas crenças que cada um de nós carregamos, né? Então, né? Vamos supor, nós aqui, ó, nascemos em cidades com pais diferentes, vivemos realidades diferentes e nos encontramos numa escola. E aí as nossas crenças vão se misturando, as nossas maneiras de ver o mundo, as nossas compreensões de relacionamento. Isso é o que dá a cultura organizacional. Agora, quem que vai alinhar isso? Para que caminho vai? É o gestor. Se ele der trela para aquela que vive reclamando que tudo é família, a escola vai caminhar para esse questão. Que todo problema é família e nunca vai olhar para o próprio, como ela também gera problemas para essa criança. Então, o clima é o reflexo dessa cultura, é o resultante da cultura das organizações, de seus aspectos positivos e negativos. Então, é aquilo que nós vamos viver intensamente no nosso dia a dia, perante os índices, né, dos IDEBs da vida, e que você vê duas escolas muito parecidas, mas com resultados todos diferentes. E é isso que alertou, que esse currículo oculto não pode mais ser visto como oculto, ele é muito mais presente do que a gente pensa. Porque se a gente for lembrar Vallon, Vygotsky e Piaget, e principalmente o Vallon, nós nascemos na afetividade. Então, o que nos faz manter-nos no nosso lugar, motivados à nossa tarefa, são as nossas relações. Uma vez me perguntaram lá na faculdade qual a relação que é mais importante. E aí, logicamente, como uma empresa, eles queriam colocar a ideia que a relação mais importante é a relação professor-aluno. Eu discordo. Eu discordo totalmente, porque eu acho que todas as relações são importantes. Porque se eu não estiver bem com o meu gestor, eu vou entrar na sala de aula como? Com muita raiva, com muito sentimento, com muita mágoa. E o que eu vou fazer com meus alunos? A minha relação vai se deteriorar. Então, todas as relações são importantes. Então, veja, aquilo que nos acontece no micro interfere no outro micro. Nós estamos falando de transições ecológicas, isso é o conceito de Bronfenbrenner, que é a visão sistêmica do desenvolvimento. Não tem como, é só a gente pensar, o dia que a gente briga com o marido, briga com o filho, briga com o pai, com quem quer que for, quando a gente vai trabalhar na escola, como que nós estamos? A gente leva um tempo para respirar fundo e encaixar naquele lugar e não deixar aquilo influenciar as nossas atividades, porque não pode.
Ah, porque essa história de falar, eu estou assim porque... Eu não... Tudo bem, vamos regular as emoções, porque eu não posso interferir no meu desempenho profissional. Salvo, gente, quando os problemas, né, são de ordem muito mais sérias, né? É lógico que a gente está fazendo aí, eu estou falando do estresse cotidiano, Qual né? a melhor forma? A gente fala muito em gestão por evidências, né? Então, é importante quando a gente fala assim, olha, o clima escolar afeta o rendimento, afeta os resultados educacionais, é importante que a gente traga evidência científica disso, para que a gente compreenda, porque às vezes nós somos resistentes, né, em entender o porquê, o como afeta. E uma pesquisa realizada em 2018, ela fez um levantamento por amostragem probabilística em todo o Brasil sobre a correlação entre clima escolar e desempenho. E os dados, eles são, no mínimo, chocantes. Mas, ao mesmo tempo que eles são chocantes, eles nos trazem a real dimensão de quanto o nosso trabalho, enquanto gestor, é importante para mitigar. Lembra que a gente falou muito de plano de ação? No plano de ação, ou você desenvolve metas, ações e programas para tratar as causas do problema, ou quando não é possível tratar as causas do problema, porque esse problema ele está fora da competência administrativa do gestor escolar, eu preciso ter planos, ações e programas para mitigar as consequências desse problema. No caso específico do clima escolar, tem ações que são de direta responsabilidade da gestão escolar, como também tem ações que o gestor escolar precisa prever projetos para mitigar as consequências principalmente das externalidades dentro do ambiente escolar. Vou dar um exemplo. Questões sociais complexas, questões de criminalidade, embora elas estejam fora da escola, elas impactam diretamente no ambiente, no clima escolar. Então, é preciso ter um plano de contingência para mitigar os impactos dessa influência dentro da escola. Isso também é função direta do gestor. Olha que interessante. Eu trouxe só alguns dos resultados mais importantes. Eu peguei o sumário executivo da pesquisa, é uma pesquisa muito extensa. Ela fez um levantamento probabilístico com formação de indicador, é maravilhosa. Então, eu traduzi aqui para vocês os dados, só para vocês terem o resultado mais importante. 68% dos estudantes brasileiros reportam que o clima escolar é negativo. Depois a gente fica discutindo por que o Brasil está caindo nas avaliações internacionais. 68% dos estudantes brasileiros reportam que o clima escolar é negativo. Significa que esse aluno não está se sentindo seguro para aprender, não está se sentindo, a percepção dele é que o ambiente não é tranquilo para que ele aprenda. O que ele mais destaca? O que esses 68% destacam? Que as aulas são interrompidas frequentemente, que os professores, ao invés de ensinar, precisam gastar muito tempo colocando ordem na sala, dificuldade em escutar o que o professor fala. Olha, gente, parecem coisas tão simples, né? Mas não são. Na verdade, são questões altamente complexas, porque por trás disso que esses 68% de estudantes indicaram, nós temos, façam uma análise comigo por trás disso. As aulas serem interrompidas frequentemente, por trás disso tem o quê? Absenteísmo, por trás disso tem professores que ao invés de ensinar precisam colocar a ordem na sala, por trás disso nós temos regimentos escolares que estão inadequados e ultrapassados, por trás disso nós temos ambientes marcados pelo bullying, por trás disso, nós temos o presenteísmo. O que é o presenteísmo? Aquele professor que está na sala de aula, não falta, mas não consegue dar 100% de si por questões socioemocionais. Dificuldade em escutar, que é o barulho, a poluição auditiva dentro da sala de aula. Então, questões comportamentais.
Então, por trás disso que os alunos estão citando, tem todo um aspecto relacional que precisa ser contemplado e que diz respeito a todos os atores dentro do ambiente da escola. Segundo, os estudantes reportaram um clima negativo, a pesquisa reportou que o clima negativo, escolas que têm clima negativo têm as notas reduzidas dos estudantes em 12, 15, 10 pontos percentuais nas disciplinas específicas de matemática, português e ciências, respectivamente. A de português é a que mais sofre impacto com o clima escolar negativo. Olha como é profunda a questão do impacto na aprendizagem. Gente, não está todo mundo discutindo a queda do IDEB em português e matemática? E aí a gente, como a Marlene disse, a gente fica discutindo. E é importante discutir, viu? Ensinagem e aprendizagem, é fundamental. Mas nós não olhamos para outros aspectos. Vocês imaginam o que significa ter, em matemática, uma redução de 12 pontos percentuais nas notas de matemática em decorrência do clima escolar negativo? Como é que eles fizeram isso? Eles mapearam as escolas que reportaram o pior clima escolar, o clima escolar negativo, cruzaram os alunos com notas menores em matemática, com as salas de aula as salas de aulas e as unidades escolares com clima escolar negativo. Com um programa de computador, eles fizeram isso. E com esse cruzamento, eles chegaram nesse resultado. Agora, como a professora Marlene disse, é possível deixar de fora? Se a nossa função é garantir a aprendizagem adequada com qualidade social, se a gente está deixando de lado o clima escolar, o clima organizacional, nós estamos fadando os alunos a resultados insatisfatórios em todas as disciplinas, mas as mais impactadas são matemática, português e ciência. Alunos com menos problemas disciplinares nas aulas de português tiveram um melhor desempenho acadêmico. O clima escolar influenciou negativamente a nota de todas as disciplinas dos estudantes. Contudo, a mais prejudicada, de longe, é a de língua portuguesa. Quanto pior o clima escolar reportado, pior é o impacto no desempenho nesta disciplina diretamente. E nós já sabemos que alunos impactados negativamente na disciplina de língua portuguesa também têm baixo desempenho em matemática, porque a fluência leitora e a interpretação de texto está diretamente ligada também ao desenvolvimento do raciocínio lógico, à compreensão de outras disciplinas. Olha como vai gerando uma bola de neve. O impacto é consideravelmente maior quando os alunos reportam maior frequência de exposição ao clima negativo. Significa que ter uma intercorrência não é muito problema. O problema é quando o clima negativo ele é sistêmico, é frequente. As ações, as relações conflituosas e tudo que a Marlene vai discutir com vocês, quando isso expõe sistematicamente o aluno a uma situação de clima negativo, aí sim ele entra dentro daquela estatística dolorosa dos alunos que perdem desempenho escolar. Isso é tão sério que está trazendo para dentro, são pesquisas como essas que estão trazendo para dentro da discussão da educação pública brasileira a importância de olhar para a gestão escolar e olhar para o clima escolar e ter metas, intencionalidade de melhoria desse clima escolar. Então, quando eu vou, que eu vou olhar para o clima para poder avaliar como esse clima está, para eu poder trazer melhorias, pensando num plano de ação, porque clima é plano de ação também, tá? Então, eu vou olhar para a estrutura, aí eu vou olhar para a estrutura física, hierárquica, as descrições da tarefa, por exemplo, está descrito as tarefas dos professores de acordo, por exemplo, onde estava dando aula, nós estávamos comentando que por exemplo, teve uma aluna lá que disse de um colega que entrou para dar aula lá no ensino fundamental, de repente chegaram para ele e falaram assim, olha,
eu estou precisando de alguém lá na educação infantil, você vai para lá, né? Tudo bem, você faz um arranjo um dia ou outro, mas a função dele é lá no fundamental. Então, as funções, os papéis, as tarefas devem ser bem claras e devem ser cumpridas, né? O processo organizacional, como que a gente está gerido, né? O estilo de gestão, as variáveis comportamentais, como que é o funcionamento, né? Como é a estrutura, a personalidade, tá? Desse, desse grupo. Existe coesão, normas, tem aquele que sabota, tem aquele que está sempre te dando o braço, pegando no seu braço e seguindo com você, te ajudando, né? Como que isso se dá? Como que se dá as normas? Como é o respeito a essas normas? Tudo isso impacta aí na qualidade do clima. Pode passar. Então, o clima é um fator crítico, né? Um fator que determina a qualidade de vida, a produtividade dos docentes e dos alunos. O clima é um fator crítico para a saúde e para a eficácia de uma escola. Eu estou trazendo todo autor que é mais antigo, gente, porque eles são os clássicos, tá? A gente está trabalhando aqui com um pessoal que é clássico. Veja, 92, aqui é 73, quer dizer, há muito tempo a gente já sabia disso. Vamos pensar na nossa casa, quando o clima tá legal lá na nossa casa, tá tudo harmônico, né? Vai tudo bem, não vai? Deu algum crepe lá, o que acontece? Né? Desarmoniza tudo, saúde vai pro brejo, tá? Não é diferente dentro da escola. Pode ir. Então, nesse sentido, a gente pode dizer que nós temos duas categorias: o clima fechado, tá? Quando você tem aí um sistema muito rígido, constrangedor, à base de imposição, punição, tá? De um trabalho não democrático, e o clima aberto, onde há um princípio participativo dos membros, onde a gente valoriza o potencial, onde se elogia os ganhos que se está tendo na equipe, tá? Essas são as duas grandes categorias. A escala feita por Likert, que é a mais usada para avaliar clima organizacional, tá? Então, nós temos aí dentro do tipo autoritário, que ele pode ser do explorador ao benévolo, nós vamos ver qual a diferença. O clima participativo, que é o caráter consultivo e participação em grupo. Quanto mais eu estiver perto de participação de grupo, mais o meu clima organizacional é saudável, permite estar relacionado com um desempenho escolar melhor dos alunos, tá? Ok? Vamos lá, então, que agora nós vamos ver como a gente pode classificar. Esse material depois vai ficar para vocês, tá? Essa até é uma atividade que eu dou para os meus alunos, né? Por quê? Quando a gente entra num trabalho, a gente não fica tentando saber que apito que toca o pessoal lá. Como será que eles fazem? Ou mesmo, quando a gente vai numa festa, a gente não liga às vezes para um colega e fala assim, que roupa que você vai nessa festa? Como que você... O que a gente está pegando? Né? Como que é o clima? Qual é a proposta? Quais são as relações, os princípios que regem aquele lugar? Então, quando eu chego num lugar, para eu me sentir mais adaptado, eu vou ter que começar a perceber essas questões que acontecem, tá? E eu vou também, como gestora, também trabalhar para que essas situações, esses pontos aqui, desses critérios que a gente vai conversar, que é decisão, comunicação, relação e sistema de recompensa, sejam mais do ponto de vista de participação em grupo. Porque eu, como gestora, quando eu recebo alguém na minha casa, se eu gosto muito e quero aquela visita, o que eu faço? Hein? Quando eu vou receber uma pessoa na minha casa que eu gosto,
que eu quero que ela esteja ali, que eu quero que ela se sinta bem. Como que eu recebo essa pessoa? Ninguém quer falar? O pessoal tá quietinho hoje, né, Marlene? Tá frio. Preparo a casa, acolho, muito bem, Josiane. Faço um café quentinho, ou faço um suco quando está calor, certo? Eu vou cuidar daquele ambiente. Isso, né? Arrumo a casa, deixo ela bonita, deixo ela cheirosa, tá? Quando eu não estou querendo muito aquela pessoa, tem pessoas até que colocam a vassoura atrás da porta, né? Para ver se a pessoa vai embora logo, né? Não sei se já ouviram falar, né? Isso, Ana Lúcia, deixa tudo organizado, tá? Então, é basicamente isso. Como que eu preparo? E aí, para que eu possa realmente promover. Por isso que é um processo que é aprendido, tá? Algumas pessoas vão ter mais facilidade de se relacionar, ok, mas é um processo aprendido. Então, do ponto de vista da decisão, como que as decisões são tomadas na sua escola? Você manda e o pessoal obedece? Ou você conversa, você decide no grupo, você leva a decisão. E eu estou falando das coisas mínimas, tá? Eu estou falando assim, olha, nós vamos fazer a festa do Dia dos Pais. O que que vocês pensam em fazer? Ou nós vamos pintar a camiseta. Olha, a camiseta é essa, a cor é essa, o modelo é esse e acabou. Pode falar, Lília. Eu ia dizer, Marlene, que é importante. A gente vai mandar para vocês. Isso a Marlene já disse que a gente vai mandar, mas isso aqui é um quadro que a Marlene já deixou pronto para vocês fazerem uma avaliação institucional aí dentro da escola. E é uma avaliação corajosa, né, Marlene? Sim. Corajosa, porque nós, gestores, também precisamos ser avaliados pela nossa equipe. A gente precisa ter coragem de se permitir ser avaliado pela equipe. Então, aqui já está montadinho para vocês montarem a pergunta, o questionário e aplicarem para a tua equipe. Não é importante vocês saberem a percepção da sua equipe em relação a você? Se eles te veem como um gestor consultivo, como um gestor autoritário, né? Por quê? Uma das questões fundamentais de clima escolar é que a gente precisa aplicar avaliações sistemáticas, né? Oi, Sirlene, só isso, Marlene, só para complementar. É rapidinho. Eu acho que o líder, o gestor, o líder, ele tem que dar segurança para a sua equipe. Tanto sim como não, tem que vir com um argumento que vai convencer. E isso aprende, porque você tem que ter todas as competências e os conteúdos, tudo aquilo para esse convencimento. Vou falar uma coisa assim, né? Como pais, né? Vamos sair do contexto da escola, que às vezes fica mais fácil, né? A gente entender. Tem coisas, né, como pais, em que a gente não tem conversa. É não, né? Eu quero dirigir o carro, eu quero ir de carro, eu tenho 14 anos. Vai poder pegar o carro? Não, é não, né? Agora tá frio, eu quero ir de short. Você vai passar frio. Você vai passar frio. Mas é o direito, às vezes, de aprender pelo erro. Então, isso o gestor tem que saber administrar para que o grupo também crie as suas próprias soluções e autonomia para perceber. E se responsabiliza, porque também fica tudo na mão do gestor. Então, tem coisas que o gestor também pode deixar aquilo para que o grupo valorize até o trabalho do gestor, porque tem hora que o gestor vai ter que dizer não, entendeu? Então, essa postura, ela não é diferente de quando a gente gere uma casa, tá? Quando a gente está aí na gestão de uma família. Bom, como que se dá a comunicação? Tá? A comunicação acontece entre os pares, é permitido que os professores conversem, né? É permitido que as questões sejam partilhadas, que seja
discutidas numa situação horizontal ou só vem de cima para baixo, vertical? O professor, o diretor só dá as ordens. E como que ele dá as ordens? Ele partilha isso? Ou ele fica travado nele e as informações, todo mundo fica perdido? Então, assim, eu lembro de situações em que o grupo teve essa reunião, decidiu tal coisa, e foi lá e fez um caderninho. Todo mundo assinou para dizer, olha, foi decidido isso. Por quê? Todo mundo relembra. E todo mundo vai conversar sobre aquela decisão, sobre as questões que estão acontecendo na escola. Às vezes, o diretor tem medo que as pessoas conversem para que não se formem minorias e comece a haver boicote, ou que só fique só situações de lamentação. Ok, mas quando isso acontecer, é a hora do diretor entrar e puxar para si, porque é assim que ele quebra. Não é minando esses contatos, porque se esses contatos não acontecem ali, vai acontecer lá fora, tá? Então, essa comunicação, ela precisa acontecer de forma também horizontal. As pessoas precisam também conversar entre si e decidir as questões. Pode passar. As relações interpessoais. Eu já vi escola que, de certa maneira, existe um confinamento das pessoas. As pessoas não podem conversar, nem trocar tesoura. Tá? O professor não pode... E um desconfia do outro. Não existe uma cooperação, porque, ou raça, né, gente? Nós somos uma raça meio complicada, né? É ou raça desunida. Eu vou contar uma situação minha particular aqui. Meu irmão, ele é cirurgião dentista, mas ele é cirurgião de cabeça e pescoço, então ele vive em hospital. E aconteceu uma situação aqui há anos atrás de uma senhora que teve um problema num dente e infeccionou e acabou tendo que ir para o hospital, né, depois que o dentista tratou, e essa mulher veio a óbito, tá? Deu uma infecção generalizada. Eu cheguei para o meu irmão, que também é professor, tá? Ele virou para mim e falou, eu falei assim, nossa, o que foi que aconteceu com a fulana? Tal, acidentes acontecem. Naquela hora eu fiquei pensando assim, quando a gente fica sabendo de um caso de uma professora que fez alguma coisa na escola, ou que fez alguma coisa errada, o que a gente fala? Começa aquele borbulhinho, um falando, mas ela merecia, é lógico que ela merecia, era isso mesmo. Ou quando uma fulana tenta fazer um programa diferente, diferenciado, que as outras não fazem, ela está inventando moda, ela tem tempo para isso, ela quer aparecer, né? Eu mesma vivi essa situação e a Lilian lembra muito bem disso, né? Então, assim, veja, nós não criamos um espírito de cooperação entre nós. E quem que vai dar esse espírito? Esse gestor, né? Formando, criando um ambiente de uma confiança mútua, de envolvimento. Gente, nunca esqueçam que a comida ainda, que é uma necessidade básica dentro do Maslow, é uma forma de nos unir, né? As festinhas, as reuniões informais, sabe? Isso agrega, sabe? Mas vai dar muita fofoca. Depende, pode até aparecer no começo, mas depois vocês, pelo empenho, pela a forma como vai conduzir, as coisas vão se diluindo, tá? Então, quando é permitido essa relação, ou não, né? Quando vive aquelas baias, né? Todo mundo na sua caixinha e ninguém conversa. E o sistema de recompensa? Gente, é tão bom receber um elogio, não é? Tudo bem que a gente não sabe lidar com elogio, né? Porque quando alguém vem falar assim, nossa, que blusa bonita que você fala assim, nossa, mas é velha. Essa aqui eu tenho tanto tempo. Mas eu comprei lá no Torra Torra, é baratinha, né? A gente tem uma dificuldade de receber elogio, mas ao mesmo tempo é tão bom receber elogio.
E por que a gente tem dificuldade de elogiar os bons êxitos dos professores? Porque vão acostumar? Será que a gente repete aquela história que a gente não pega o bebê no colo porque senão ele acostuma mal? Então, tudo é na dosagem. Da mesma forma que eu elogio, na hora que eu tiver que repreender, eu vou repreender. Entendeu? Mas o problema é quando eu crio um ambiente hostil de punições. Sabe? Quando eu crio um ambiente hostil em que não existe uma recompensa pelo meu trabalho. E eu não estou falando de recompensa só financeira, porque não é só do financeiro, que se a gente for pensar, não é o financeiro que nos mantém no lugar que a gente está. O que faz a gente estar onde a gente está é o bem-estar que a gente quer, o ideal que a gente tem, o objetivo que a gente tem na vida. Então, esse sistema de recompensa, de valorizar o trabalho do outro, é importante para que todos se sintam motivados a fazer mais e bem, tá? Tudo na medida certa, né? É da mesma forma, quando uma criança está tirando a fralda, a gente, quando ele começa a fazer o xixi no piniquinho, a gente começa... E isso pode desmotivar eles, né? E criar um ambiente que ele fica com medo, né, do que está acontecendo, da mesma forma que acontece. Tudo na medida certa. E tudo com sinceridade, né? Porque a falsidade, ela é pega, a pessoa sente. Que bom, Dinalda, muito bom. Ela diz assim, fiquei muito feliz com essas informações, estou no caminho certo. Ótimo. É isso, cuidar do ambiente, cuidar do lugar, cuidar da nossa convivência, é cuidar do clima organizacional, é promover lugar de bem-estar, é cuidar da nossa saúde, é cuidar dos nossos alunos, é melhorar o desempenho, é melhorar a qualidade da educação e melhorar os índices, tá? Então, às vezes, a gente fica lá treinando o aluno a escrever, a ler, e eu fico pensando, né? A Alicia aí pode falar com propriedade também, né, como alfabetizadora, a atividade da escrita da língua portuguesa, ela implica em relação entre a linguagem e o pensamento. Por que que está fragilizado? Porque às vezes essa criança, o sentimento dela já invadiu tanto esse pensamento de forma negativa que ela não consegue acreditar nela. A profecia autorrealizadora desse clima, por isso os índices baixos de língua portuguesa. Então, assim, a escrita, como ela escreve, como ela organiza as ideias para produzir um texto, ela não consegue organizar, ela não tem essa habilidade, tá? E, logicamente, que isso tudo, né, o clima de uma escola influencia diretamente as atitudes dos professores e dos estudantes, isso é claro, né? Então, isso vai envolver o desenvolvimento pessoal, vai envolver a aprendizagem, vai envolver a satisfação e o rendimento. Então, quanto maior o lugar que eu estou, melhor eu vou ter, mais eu vou querer produzir, melhor vai ser meu rendimento, melhor vai ser minha satisfação, eu querer estar naquele lugar e querer dar a mão, né? Vestir a camisa, como a gente diz. Então, às vezes a gente fala assim, nossa, mas meu grupo docente, ele não veste a camisa. Por que será que ele não veste a camisa? Será que você deixou ele se aproximar da camisa para ele poder vestir? Você fez ele se sentir pertencente àquele clima? Valorizou aquela situação? Eu sei que aqui tem muitos diretores que assumiram recentemente as escolas. O acúmulo de trabalho é muito grande para quem está principalmente iniciando, mas a mesma coisa acontece na educação infantil. Se eu não cuido das relações, se eu não faço o vínculo com a criança não se adapta à escola. Da mesma forma que, se eu não faço o vínculo, se eu não cuido desse clima organizacional, eu não consigo produzir nada na escola. Tá? Pode falar, Lilian. Só para dar um exemplo, Marlene, que nesse caminho da formação do PPP Vivo,
né, em todos esses municípios que a gente vem trabalhando nos últimos anos, por incrível que pareça, uma das coisas que o pessoal relata que tem mais dificuldade na gestão democrática é conseguir engajar os professores no processo de revisão do PPP. Então, a gente escuta relatos assim, tipo, já está no 6º mês de formação, e ele fala assim, eu não consigo me reunir com eles, eu não consigo engajá-los sobre a importância do projeto, eu consegui me reunir uma vez só, eu não tenho tempo para conversar com os professores sobre isso. A gente escuta muito isso em muitos casos. E aquilo que a gente que faz diagnóstico de clima escolar, né, a gente percebe que por trás disso tem uma dificuldade da liderança escolar em promover mobilização e engajamento da sua equipe no processo. Né? Só para dar o exemplo prático do que a gente vivencia nos muitos municípios, não é só nesses, não, dessa última formação. Isso é, assim, global. Cerca de 30% das escolas com as quais a gente trabalha, os gestores relatam que não conseguem engajar os professores no projeto, não conseguem se reunir, não conseguem falar, não tem tempo de falar, e por aí vai. Sim. E aí é bem isso mesmo, Lili. E aqui a Lúcia, ela escreveu, acredito que um ambiente harmonioso, tudo flui e coopera para o rendimento de todos. Sim, Lúcia. No cuidado do lugar, no cuidar dessa harmonia, porque, afinal de contas, todos nós queremos a paz, mas quem faz a paz? Não é ninguém que não comece por nós, né? Então, essa é uma questão que a gente precisa refletir. A eficácia, né, vai estar ligada diretamente, nem indiretamente, com o clima da organização. E aí a gente tem vários modelos lindos, né, de escolas que deram a volta por cima com situações muito difíceis que viviam e que hoje têm bons rendimentos, e tudo foi apostado aqui, né, no campo das relações. Certo? Acho que agora a gente vai para o encerramento aí, para a conclusão, pensando um pouquinho o que é possível a gente fazer. A gente já entendeu que o clima organizacional é importante, a gente já entendeu que ele afeta o rendimento e os resultados educacionais, acho que isso não restou mais dúvida, né? E a gente já entendeu que é papel do gestor promover aí intencionalidades para melhoria desse clima escolar. O que é que a gente pode fazer? Primeiro de tudo, precisa investir em avaliações de clima escolar. Sim. Tá? Avaliações sistemáticas, pelo menos uma vez por ano, precisa aplicar na escola e na rede um questionário, minimamente um questionário de avaliação de como está o clima escolar. E é preciso ouvir as várias perspectivas, não apenas o docente, é preciso ouvir o aluno, gente. Como o aluno está percebendo o clima escolar também, tá? E aí, a formação para o desenvolvimento profissional em habilidades socioemocionais. E como diz a Marlene, é o coração, né, Marlene, de tudo. Gente, porque hoje, só vou fazer um parênteses aqui, porque historicamente os estudos, as pesquisas ficavam ali preocupados com as questões comportamentais, disciplinares, os conflitos, né? E hoje a gente já avançou muito. A gente já avançou para a gente saber o que nós podemos fazer para melhorar essas situações no campo das habilidades socioemocionais. Então, e esse campo é um campo vasto que tem que ser investido, está sendo investido para a formação de professores, né? Que esses professores vão poder multiplicar isso para os seus alunos. E as pesquisas mostram claramente o quanto que os conflitos, as dificuldades, as indisciplinas estão relacionadas com a falta ou com um baixo repertório de habilidades socioemocionais dos professores. Tá? Então, o professor precisa ser trabalhado para melhorar esse repertório de habilidades socioemocionais ou socioeducativas, que a gente tem aí também esse outro parâmetro, para que
A partir dele, ele possa produzir programas de habilidades sociais com seus alunos. Porque muitas vezes eu ouço assim, eu peguei aquele programa lá e eu apliquei, mas não deu nada certo. Não vai dar. Se esse professor também não trabalhar com ele mesmo. E aqui eu não estou falando de terapia, não estou falando nada disso, tá? Porque eu sou psicóloga, o pessoal acha que eu vou para esse campo. Não. É o automonitoramento. A habilidade social mais importante é do automonitoramento. É eu começar a me perceber na sala de aula. Como que eu me comunico, se eu sou assertiva, quais são os meus atos, são de civilidade ou de incivilidade, como eu resolvo os problemas. Então, isso tudo eu preciso fazer esse automonitoramento. Daí, esse professor ser capacitado nesse processo de desenvolvimento profissional em habilidades socioemocionais. Porque aí, sim, ele vai ter como perceber nele e promover no outro. Porque senão, nós vamos continuar o discurso. O programa não resolveu. E não é o programa que vai resolver. Não, programa nenhum resolve o problema se não existe a disponibilidade interna daquele que está executando. E para isso ele precisa aprender a se disponibilizar. Finalizar, algumas ações simples que vocês podem promover. Primeiro, vocês estão elaborando o plano de ação, não estão? Do PPP? Olha para o clima organizacional aí na tua escola e pense em programas, projetos institucionais e metas para integrar escola e comunidade. Estimula a socialização e as interações. A Marlene falou das festas, as reuniões de construção coletiva de programas. Implementa a gestão democrática com transparência e participação na tomada de decisão, que é o que a gente incentivou tanto durante o projeto do PPP Vivo. Implementa espaços sistemáticos de escutativa e empática. A Lenita trouxe aqui o exemplo do curso que ela fez de escuta. Implementa espaços de escutativa. E, por fim, gente, a aula da professora Adriana. Invista em comunicação eficiente. E, principalmente, em desenvolvimento de habilidades de comunicação, tanto na gestão, quanto entre os professores, como entre os alunos. Eu acho que a fala da Marlene e sua foram excelentes, mas dizer que, né, eu acho que nós, como diretores de escola, temos que olhar muito para as atitudes e para os valores. Essas duas coisas, acho que concluem tudo que foi falado, né? E aí também se falou o clima da escola, mas eu penso que também o clima da secretaria, das secretarias municipais de educação, é muito importante em relação àquilo que a escola vai reproduzir, né? Não só a orientação, mas também tem um clima de trabalho na secretaria municipal, nos supervisores, nos coordenadores, nas pessoas que estão na secretaria, para que isso se reproduza na escola, né? A gente tem que conectar aí as duas coisas. E nas ações que a Lília acabou colocando aí, eu acho que está bem presente hoje essas situações de tratar a saúde mental. Está vindo aí os psicólogos e os assistentes sociais para cada escola, né, para eles trabalharem esse conjunto de atitudes e de valores, nos ajudarem. Muitas vezes nós, na pedagogia, não aprendemos profundamente tudo isso, mas a gente tem a parceria, né, dos psicólogos e dos assistentes sociais. E a saúde mental, desde a educação infantil até o ensino médio, é importante. Lembrar aqueles que são dirigentes que o PSE, né, o Programa Saúde Escolar, está vindo como obrigatório, vai ter que fazer adesão. Então, esse programa também vai ajudar muito, porque às vezes a gente vê todas essas coisas, né? Como é que eu vou falar de afetos, de conflitos, de brigas, de angústias, de empatia, de tolerância, todas essas coisas, e às vezes eu também não tenho essa formação. Então, é preciso que a gente olhe para isso, né? E os nossos professores, quando a gente vai falar, a referência realmente é a base, a BNCC do diretor e a BNCC
que orientam os nossos currículos escolares. Acho que as rodas de conversa são algo também que tem que ser ampliadas nas nossas escolas. Se falou bastante em diálogo. O diálogo ajuda muito quando a gente tem a consciência e saber como dialogar. Era isso que eu queria lembrar. Obrigada. Aproveitar e fazer um comentário. Assim, diagnosticar, como a gente já falou, dói. Porque entrar em contato com as coisas que dão certo é muito gostoso. Aquilo que não dá certo não é legal, a gente não se sente tão bem. Mas não adianta a gente pôr a sujeira embaixo do tapete. A gente tem que encarar ela para que realmente as coisas mudem. E aí, a Alicia falou uma coisa que é importantíssima. A gente parar para pensar quais são os meus valores, quais são os valores que a escola está produzindo e reproduzindo. Porque essa história que a escola reproduz a sociedade, tudo bem, mas ela também produz, ela não somente reproduz. Então, quais são os valores que eu estou reproduzindo na minha escola? Quais os direitos humanos que eu estou respeitando, né? Como que eu trabalho com a diversidade. Então, isso é importante a gente pensar. Né? Que, quando a gente fala em clima, isso é o ponto crucial para que a gente possa caminhar para a melhoria e desenvolvimento das habilidades, para que a gente tenha um clima mais participativo e democrático. E lá está o material para vocês. Obrigada, viu, gente, pela atenção, estou à disposição, tá? É muito bom ter vocês aqui, e se precisando é só me chamar, tá bom? Ele disse que terminou dizendo, tem uma semente fundamental, escola, gostar de gente, né? É isso, gente. Um dia, vou comentar uma coisa com vocês, que uma grande mulher falou, Dona Alicia. Um dia a gente fazendo uma reunião com uma gestora escolar, que a gente conta o santo, conta o milagre, mas não conta o santo, né, Alicia? Há um bom tempo atrás, uns 3 anos, e ela só reclamava de gente, viu, Sirlene? Essa gestora escolar. Reclamava do aluno, reclamava dos professores. A Alicia falou assim para ela, minha filha, você já pensou em prestar concurso para outro cargo? Que eu acho que você não tem perfil. Falou no meio da reunião. E a moça acabou virando amiga dela, porque ela falou com tanto carinho, falou, eu acho que você não é feliz sendo diretora de escola. Você deveria mudar de cargo. Então, é isso mesmo, Sirlene, tem que gostar de gente. Independente. É isso se é os aí. bonzinhos, se é os ruinzinhos, escola não tem. Você tem que gostar de gente. Exatamente. E tem que ter paciência e tolerância. Porque tem, na área do direito, a gente fala assim, gente, todo cidadão tem direito ao peticionamento. O que significa isso? Pedir, todo mundo pode pedir. Reclamar, todo mundo pode reclamar. É direito constitucional do cidadão. Agora, se ele vai ser entendido, cabe ao gestor fazer o quê? A avaliação de urgência, emergência, prioridade, né? Ó, voltando de novo, eu não perco o osso de falar de novo de planejamento, não é? Então, deixa o povo peticionar, deixa o povo reclamar, deixa o povo pedir, a gente avalia. Mas aí a Sirlene falou uma coisa fundamental. O gestor tem que ter segurança para justificar o porquê do não e o porquê do sim.